Olá para você que está acompanhando aqui na Rádio Causa Operária, o podcast de discussão política internacional, O Mundo em uma Hora. Nós estamos voltando aqui com os companheiros Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo jóia aí? Tranquilo. Um abraço aí para os militantes do partido, simpatizantes do PCO, camarada socialista. O companheiro Cláudio que fala direto de Barcelona, lembrando, né? E também da Europa, de Praga, o companheiro Felipe. Tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem, Thiago? Tudo tranquilo por aqui. Maravilha, companheiros. Antes da gente iniciar aqui o nosso programa de hoje, gostaria de lembrar que os comitês de luta estão com uma ação entre amigos Vai para Cuba 2. A gente passou os últimos anos aqui escutando dos coxinhas que tinha que ir para Cuba e pensamos, por que não ir para Cuba, né? Vamos para lá, então. Essa ação entre amigos promovida pelos comitês de luta vai sortear uma viagem para um sortudo, né? E mais 2 acompanhantes. Para isso, os companheiros podem acessar o site rifei.co/vai para Cuba. Esse link vai estar na descrição do vídeo. E a sua aquisição das pessoas que contribuírem, ela vai ajudar também a fortalecer a ação dos comitês de luta, tanto na realização da conferência que está sendo programada para o final de abril, os dias 21, 22 e 23 de abril, e também para toda a luta que vai ser travada aqui pela defesa do governo Lula, que a gente está vendo já que tornou-se uma necessidade, um imperativo da cena política brasileira, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, mas reforçando a importância da contribuição dos companheiros que estão assistindo, fazerem essa colaboração e ajudarem a impulsionar, sim, a luta dos comitês de luta em defesa do governo Lula por um governo dos trabalhadores. O Mundo em uma Hora é transmitido na Rádio Causa Operária, da Rádio Causa Operária e também nos canais amigos da rede de comunicação digital da Causa Operária. E esse conteúdo todo, companheiros, depende muito da colaboração de cada um de nós que está aqui ouvindo, que curte, para que curtam e compartilhem esse tipo de programa, como o nosso aqui, o Mundo em uma Hora, porque nós não temos apoio. A embaixada americana, por exemplo, que a gente vai criticar muito aqui, os Estados Unidos, por exemplo, eles não apoiam a gente, assim como os grandes conglomerados, os grandes monopólios. Então, esse tipo de iniciativa aqui de agitação política depende fundamentalmente do apoio da população. Por isso a gente pede para que todos que estão ouvindo façam esse trabalho que não custa nada, você curtir e enviar para os seus amigos, seus parentes, todos os seus contatos, né? E também, na medida de suas possibilidades, fazer a contribuição com a nossa imprensa para o pix@dco.org.br. Esse Pix também vai estar na descrição do vídeo, do nosso programa. E também tornar-se membro da Rádio Causa Operária. E finalmente também contribuir com superchats, super stickers e todas as formas de contribuição financeira possíveis, que são muito bem-vindas e ajudam a gente a manter nossos canais funcionando. Com esses anúncios aqui iniciais feitos, e que são muito importantes, a gente tem que destacar que é importante fazer essa colaboração também, porque nós vamos discutir aqui uma coisa que não está sendo dita, sobretudo pela imprensa americana, que é a situação envolvendo a cidade de Palestina Oriental, no estado de Ohio.
uma cidade que muito provavelmente ninguém tinha ouvido falar aqui até recentemente, mas ganhou a atenção do mundo, quer dizer, a atenção de quase todo mundo, quando um descarrilhamento de trem provocou um desastre ambiental lá, já comparado com o caso de Chernobyl, devido à entrega ao vazamento de produtos químicos aqui tóxicos, que levaram, inclusive, à evacuação da região e produziram fumaça tóxica, enfim, tem toda uma situação assim apocalíptica se desenvolvendo nessa cidade. Porém, isso aqui ainda não chamou, isso a gente está falando aqui chamou a atenção de todo mundo, mas quase todo mundo tive que fazer essa distinção, porque num reflexo assim da crise do imperialismo e de como as coisas estão loucas no mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até a data de gravação do podcast aqui, no dia 10 de março, ele ainda não tinha ido prestar demonstrar a atenção do governo americano para essa parte da população, né? Os Estados Unidos, que estão enviando centenas de bilhões de dólares aqui em ajuda financeira e militar para a Ucrânia, estão relegando a população do próprio país à própria sorte aqui, abandonados no momento em que um desastre de proporções inéditas na história americana se desenvolve e todo tipo de história absurda começa a surgir ali, né? Os companheiros teriam alguma consideração também a fazer sobre esse aspecto inicial aqui do nosso tema de hoje, que é o acidente em Palestina Oriental? Tem a piada, né, que fizeram, a gente não sabe se é verdade, porque do jeito que estão as coisas, pode até ser verdade mesmo. E a população de Palestina é por Israel, né, para poder receber ajuda do governo norte-americano. É uma piada, né, é um pouco superficial, mas é como as coisas estão colocadas, na verdade, na imprensa aí. Mas esse problema é muito mais profundo que o problema do nome, né, Thiago? Esse caso aqui é interessante porque é mais um reflexo assim, da política imperialista para a Palestina. A Palestina, ela é uma nação tão desgraçada aqui pelo imperialismo que até a menção do seu nome já provoca uma relação estranha aqui com o governo americano, né? Os caras simplesmente deixam o pessoal se lascar, né? Não foi possível confirmar isso, mas sem sombra de dúvidas, é uma piada é uma brincadeira que é feita com um fundamento de realidade, né? A cidade de... Tem uma relação com toda a política identitária também, essa brincadeira. Isso que eu acredito até que seja verdade, mas a gente não encontrou de novo a notícia. Tinha pautado anteriormente. Sim, uma coisa que é importante, acho que pegando os fatos primeiro, né, que acho que é legal a gente trazer também, esse descarrilhamento de trem, ele ocorreu ele ocorreu numa linha que é administrada por uma empresa chamada Norfolk Southern. Essa empresa, ela está avaliada no mercado financeiro aí, no mercado entre os capitalistas, com mais de 52 bilhões de dólares. E você vê que uma empresa rica, assim, acima da nossa compreensão aqui, né? Ela, apesar disso, de movimentar tanto dinheiro, ela aparentemente não tem ou verba ou não tem interesse, mas ela está pouco se lixando aqui
para manutenção das suas estradas de ferro e acabou... Oi? Não, pode terminar, aí depois eu queria comentar. Não, só lembrando que a total indiferença deles com a situação das estradas de ferro dentro dos Estados Unidos é uma coisa que acho que é importante a gente lembrar, porque isso não é mais um desses viadutos aqui de São Paulo que o PSDB administra, né? Mas é a infraestrutura americana que a gente está falando, que eles estão um pouco se lixando também. E nisso, uma tragédia acontece, uma tragédia e um crime também, né? Mas diga lá, Cláudio. Essa empresa aí, que controla as ferrovias dos Estados Unidos, não é uma empresa, né? É um monopólio. Parece que é dividido em dois monopólios aí, as estradas de ferro de todos os Estados Unidos. E também não é essa empresa aí, é o nome, né, formal da empresa, mas o fundo de inversão aí responsável por essa empresa é mais conhecido aí ao redor do mundo inteiro, que é a BlackRock. As empresas da BlackRock é um fundo de investimento. A própria expressão aí do mercado financeiro, do imperialismo, ainda mais, exprime ainda mais que o próprio Estados Unidos, o próprio imperialismo, né? É uma empresa que os interesses dela são é, fora dos interesses do próprio país, que ela tem a sua sede, né? Então, já nessa essa fase que a gente está do imperialismo, esse, esse acúmulo de capital, que é esse fundo de investimento, esse fundo de investimento ele tem um capital maior que muitos países do mundo, né? Supera o PIB de inúmeros países, e ele, ele tem uma lógica de funcionamento aí que é o máximo lucro, a máxima reprodução do capital, com o menor investimento possível, né? Então eles também controlam o próprio governo dos Estados Unidos e dos demais países, quando necessário, através do uso da força do sistema militar aí norte-americano, imperialista. Eles podem ser responsabilizados aí pela política da OTAN, né? A gente vê nos Estados Unidos que esse acidente ferroviário não é o primeiro, está tendo inúmeros acidentes, né? Também não é exclusivo dos Estados Unidos, na Grécia, e logo depois desse, também teve um acidente na Grécia, também ferroviário, que matou 57 pessoas. Teve uma grande mobilização na Grécia, né? No Peru, também, a Repsol, que é uma estatal de petróleo aqui da Espanha, mas o principal acionista da Repsol é também a BlackRock. E eles também causaram um acidente. Aí eles causaram um acidente, não foi um acidente, porque teve os relatos aí completamente negligentes. Eles ignoraram, né, enquanto estava acontecendo o acidente de derramamento gigantesco de petróleo que afetou aí toda a costa do Peru, toda a pesca do Peru, né? O pessoal já estava morrendo de fome, mas tinha o peixe lá para comer no mar, podia ir lá pescar o peixinho dele. Agora nem isso, né? Eles também procederam aí com a política de não indenizar ninguém no Peru, deixar a população morrendo de fome, obrigar a população a assinar um termo que isentasse eles de qualquer tipo de responsabilidade presente e futura, né? Esse procedimento no Peru, que é considerado aí uma colônia do imperialismo, está aí nesse momento, depois desse acidente, inclusive, já depois do presidente, o próprio imperialismo, já matou aí 70 pessoas também. A gente vê que é uma política assassina, né, que não considera nem mesmo as pessoas, muito menos as consequências ambientais. O foco principal é o aumento da lucratividade. Inclusive, as empresas aí ligadas ao BlackRock estão tendo, no IBEX 35, uma perspectiva aí de lucratividade aí em torno dos 40%.
Já é um capital gigantesco que vai se reproduzindo de uma maneira mais avassaladora ainda, cada vez mais. Está no meio de uma crise completa, uma guerra, depois de passar pelo processo da Covid, que também beneficiou a BlackRock, também tem investimento aí nas empresas farmacêuticas, né? Então, a gente vê que é uma coisa um pouco maior do que o problema do nome aí de Jerusalém, East Palestine, ou mudar o nome da cidade não é esse o problema. Realmente, esse acidente gigantesco no próprio Estados Unidos é que o governo não tem nenhuma atenção com a infraestrutura, com a vida das pessoas e com o seu próprio meio ambiente, né? E a gente tem Sim. que explicar o porquê disso. Então, você está colocando isso aqui, o acidente da Grécia, o do Peru, eu estava lembrando aqui também, não é, quer dizer, até onde eu sei, pelo menos diretamente, não está ligada com a BlackRock, mas um outro caso em que essa política de máxima lucratividade levou uma não dá para dizer tragédia porque não houve vítimas assim direta, mas na França nós tivemos o, o abandono da manutenção da Catedral de Notre-Dame e o prédio simplesmente veio abaixo porque o imperialismo atingiu um estágio de crise que não consegue mais conviver nem mesmo com a preservação do patrimônio histórico da humanidade, né? Mesmo dentro da França, um país que é muito tem nos seus patrimônios, né, tem na sua arte assim um motivo de orgulho nacional. O pessoal está se lixando para isso, deixa o troço cair, mas vamos aumentar aqui a nossa margem, né? Essa que é a política dos banqueiros lá da França, aqui nos Estados Unidos também isso volta agora com esse caso que a gente está trazendo, né? Que você está lembrando também da participação dos banqueiros e o capitalismo ele dando uns sinais assim muito gritantes de que ele não consegue conviver com absolutamente nada que seja minimamente que possa ser considerado um custo, né? Que seja minimamente humano, digamos assim. A questão acontecida em Notre Dame foi um ataque aí ao patrimônio cultural francês, que é um do mundo, né? Isso daí também demonstra que a máxima lucratividade aí do capital, representado por esses fundos de investimento, eles têm obstáculos, né, na própria indústria. A indústria não é tão lucrativa quanto o cassino do mercado financeiro, né? Mas o próprio meio ambiente, ele passa por cima de qualquer tipo de restrição, porque a vida das pessoas também não importa, nem a vida do planeta. E também a questão cultural é um obstáculo, né, para essa reprodução aí, essa reprodução violenta do capital, porque, como dizia o próprio Engels, essa reprodução ela tá baseada aí na exploração do homem pelo próprio homem. E o Engels caracterizava aí no livro dele sobre o socialismo, né, que dava a introdução aí ao socialismo. Ele caracteriza essa exploração como antinatural, da própria natureza, contra a própria natureza humana. Por isso, a destruição da própria cultura humana também está nas bases aí da política imperialista que é levada adiante nos interesses dessas empresas. Não é uma surpresa a gente ver aí inúmeros ataques à nossa própria cultura, à nossa experiência humana de todas as maneiras, né? Uma das representações disso
é a política identitária mesmo, né? Aí a gente tem exemplos aqui, né? Aqui na Espanha, que está se aprovando sem nenhum debate público ou democrático a lei trans, que proporciona aí aos adolescentes de 14 anos a possibilidade de mudança de sexo, um período aí do ano, que é a adolescência, que a pessoa ainda não ela tá recém, né, saindo da infância, entrando na puberdade, ela não tem uma definição clara da seu desenvolvimento sexual futuro, e ela é muito influenciada aí pela propaganda da imprensa, então isso traz consequências que são aí reprodutivas, né, para toda a vida da sociedade em si, em defesa ao suposto benefício de uma minoria, que na prática não funciona assim. É, é isso. A gente pode ver aí diversos exemplos nesse sentido. Também tem detalhe que, primeiro, você tem um investimento em aumentar a infraestrutura e modernizar a infraestrutura dos trens, no caso. Só que você não já parou essa etapa de novos investimentos e você já está degradando a questão da manutenção. Então, uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, a empresa demitiu uma grande quantidade de funcionários, tentou colocar uma logística que aumentasse o tamanho dos trens, diminuísse o custo da manutenção, mesmo que isso se torne inseguro, que é o que estamos vendo aí com essa onda de descarrilhamento, né, que não foi apenas em Ohio, teve outros descarrilhamentos, não tão graves como Ohio, mas isso mostra que a infraestrutura de transporte dentro dos Estados Unidos é bastante precária. Aqui uma coisa que a gente acabou não falando, né? Mas eu devia ter falado no começo deles, mas a gente está falando naturalmente do descarrilhamento que houve no dia 5 de fevereiro, que acho que é situando aqui, a gente está falando então de um evento que aconteceu há mais de um mês atrás, e teve pouco desenvolvimento aqui no sentido de evitar que isso aconteça, que assim, tanto de tratar os problemas vividos lá, quanto de evitar que novos acidentes aconteçam, que não vai acontecer também, porque como a gente está discutindo aqui, o capitalismo ele já não consegue mais conviver com isso, né? Ele pode até fazer uma demagogia aqui, pegar um LGBT, pegar uma mulher negra, cis, trans, não sei o que lá, das contas, para botar na vice-presidente da República, mas no final se trata de um sistema de parasitismo explícito e que vai tornar mesmo no país de desenvolvimento capitalista mais avançado do mundo, são os Estados Unidos, né? Você vai ter essa situação aí que o Felipe está colocando, né? Eu já escutei informalmente pelo Fábio que a malha energética americana também é uma desgraça, que aquilo é só Deus na causa mesmo, porque não tem como não provocar assim um hecatombe aquilo, de tão degradado que é o sistema de transmissão de energia elétrica nos Estados Unidos. E aí você vai somando isso com esses descarregamentos que você está trazendo, né, Felipe? Compõe um quadro assim de uma situação muito dramática. E aqui temos sempre que lembrar, não estamos falando de Burkina Faso, né? Não é a Bolívia. São os Estados Unidos, caramba. É o país mais, do país mais rico e desenvolvido do mundo. Se lá tá desse jeito, né? A Venezuela está sofrendo bloqueio comercial, né? E eles tiveram que a fabricação das suas próprias rodas de trem. A gente vê pelo acidente a importância, né, que tem as rodas de trem para a economia do país. Então, eles são obrigados, eles estão fazendo esse investimento aí, com
uma empresa que é administrada pelos próprios trabalhadores, que vê que tem um caráter progressista, né, para a economia. E nos Estados Unidos, se você vê o vídeo de como está a situação do ferro lá, que é o país mais rico do mundo, né? Sem brincadeira, parece uma gangorra. Cada roda do trem que passa, o trilho sobe e desce, que nem uma gangorra mesmo. Então, tem partes que estão assim, e não tem nenhum investimento, não tem nenhum cuidado e não tem nenhuma responsabilização, nenhuma responsabilidade. O que acontece na prática é que esses fundos de investimento, eles não só controlam aí todos os monopólios em todo o mundo, também eles controlam os meios de comunicação. Né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos é que essa notícia, que teria que ser um escândalo, né, para o país aí que eles queimaram os produtos químicos que subiram aí para uma nuvem tóxica e contaminou com teflon até mesmo fora do país. Né? O pessoal aí tem pessoas que abrem a torneira de água, e colocam o fósforo e pega fogo. O nível de contaminação parece coisa de filme mesmo, mas é realidade. E não saiu na imprensa. Demorou mais de uma semana aí para a gente mesmo saber que tinha acontecido esse acidente. Então, a gente está vivendo também uma realidade paralela, né? Através do controle da imprensa por esses mesmos fundos de investimento que tem essa política extremamente agressiva de acúmulo máximo de capital com o mínimo de investimento. Né? E na situação final disso, eles buscam realmente a guerra, que é a destruição do capital para eles terem ainda mais lucro com a reconstrução. Né? Então, é isso que a gente tem que procurar levar a população, né, do Brasil também. E a gente pensa, o Lula vai melhorar o Brasil, vai melhorar o país. A gente tem que olhar como que está o próprio Estados Unidos. Como que o Lula vai fazer aí para a gente ter uma situação no Brasil que seja melhor em termos de investimento, de retorno social, do que todos os países da Europa. Né? A gente vai ter que lutar muito por isso. E a gente vê aí na prática que o Lula está sendo obrigado a manter aí as taxas de juros mais altas do mundo, a privatização da Petrobras, privatização da Eletrobras. Esse dinheiro vai tudo para o bolso e aumentando ainda mais esse capital especulativo aí do mercado financeiro. Aqui uns dados interessantes, assim, complementando o que você está colocando, Cláudio, é que o problema da censura, né? Não sei nem se dá para considerar censura, porque, na verdade, a própria rede de comunicação americana também não tem interesse em publicar, mas o silêncio, né, deliberado sobre o tema, ele é uma coisa que chama muita atenção mesmo, porque não se fala nesse acidente. E quando se fala, são coisas muito superficiais, mas tem uma professora da... Oi? Não, eu tô sim, eu tô um pouco gripado. Não estava passando por Ohio esses dias, não, né? Não. Certo. Porque teve uma professora da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, que chegou a estimar, numa reportagem feita pela revista Newsweek, chegou a estimar que o solo de uma área de cerca de 160 quilômetros, a partir do descarregamento do trem, estava contaminado pelo cloreto de vinil, que era uma das substâncias que estavam sendo transportadas nos trens da Norfolk Southern. E existem relatos aqui também de uma série de situações que estão acontecendo também, além dessa que você colocou. O,
Bom, teve desastres aqui do tipo peixes e anfíbios que morreram, simplesmente morreram, né, num raio de 8 quilômetros de onde aconteceu o acidente. Animais de estimação que ou morreram ou adoeceram, animais, cavalos também, enfim. É uma cidade pequena, né, uma cidade de cerca de 4 mil habitantes, uma comunidade, praticamente uma roça, né? Mas mesmo assim trouxe danos muito severos aqui, tanto para a economia quanto para o cotidiano das pessoas, esse acidente. Fora as questões de assistência médica também, que tiveram muitos casos de bronquite diagnosticado logo depois do, do acidente ocorrido no dia 5. E isso. Oi? Esse produto aí que é usado como base para a produção do Teflon é uma das substâncias mais cancerígenas que existe. E ele se acumula na cadeia alimentar da natureza e vai se acumulando, né? Também não vai ter, ele não se biodegrada. Ele vai ficar uma substância cancerígena das mais terríveis do mundo, aí uma quantidade absurda, vai, vai se integrar aí ao ciclo da natureza. Nos Estados Unidos, como você falou aí, que é uma cidadezinha muito pobre, e nos Estados Unidos também, né, a gente tem que lembrar aí que eles querem cuidar tão bem da Amazônia, mas é bom a gente se informar esse pessoal aí que tem gente no Brasil que defende muito isso. Nos Estados Unidos, pelo menos, no país deles mesmos, é normal, aí tem os chamados corredores do câncer, né? Fora esse, é normal as indústrias químicas mais pesadas dos Estados Unidos se instalarem aí junto à população predominantemente negra, né, a população mais pobre do país, onde as áreas mais miseráveis, eles instalam aí as piores indústrias em termos de contaminação e não pagam nenhum imposto, não tem nenhum retorno para a sociedade, vai vendo aí a sua saúde degradando, todos, assim, pessoas têm não sei quantos membros da família aqui com câncer, não sei quantos que morreram de câncer. Esse tipo de problema começa a fazer parte do cotidiano da população, né? Daí a gente vê que a gente pode ver que a lucratividade dessas empresas é bastante elevada, mas realmente para a sociedade a gente não tem o mesmo retorno e também se desqualifica muito aí essas grandes potências imperialistas para supostamente serem os salvadores da Amazônia, como tanto as ONGs gostam de fazer a propaganda, né? É uma farsa completa isso, né? É a famosa conversa para boi dormir, porque o pessoal não está cuidando de absolutamente nada nesse planeta. Muito pelo contrário, eles estão cuidando de destruir quase tudo que eles tocam, e aí, de repente, eles querem proteger a Amazônia. Eu acho que tem que ser muito. Eu não sei, eu acho que. Eu tendo a achar que a pessoa que cai numa conversa fiada dessa, ou ela já está politicamente inclinada mesmo a ser um capacho do imperialismo, ou não sei, é aquele tipo de pessoa que acredita em tudo, né? Que acredita até que na Coreia tem um dia que. Na Coreia do Norte tem um dia que você não pode rir, né? Eles têm o sonho que eles são bilionários imperialistas também, o que eles vão ser um dia. Eles acreditam no que os milionários falam para eles, né? Assim, a gente é tudo gente boa, a gente se preocupa muito com o mundo, que nem a propaganda que eles fazem, próprio próprios identitários, né? Identitarismo. Eles procuram cooptar uma minoria com tanta convicção aí que possam ser os carrascos da grande maioria dos trabalhadores. Eles têm todo o poder ideológico para fazer isso, e eles fazem mesmo. Poucas as pessoas, na verdade, que conseguem sair desse controle da superestrutura ideológica, né? Controle que esses fundos de investimento têm do que a própria população pensa.
quando acontece esse tipo de acidente, tipo de tragédia, é que pessoas começam a parar um pouco para refletir melhor a respeito e ver a realidade material, e não o que a propaganda imperialista vai afirmar. E a gente aqui no PCO a gente tem esse trabalho também de sempre estar fazendo essa denúncia e explicando esse tipo de questão. Agora, no meio disso tudo, dessa lasqueira toda, sabe quem está se dando bem, nadando de braçada, inclusive? É o ex-presidente Donald Trump. Ao contrário do atual mandatário americano, o, o, acho que podemos dizer aqui, apesar de ele ser meio que de ele despertar sentimentos distintos aqui dentro do Partido Republicano, ele é a maior liderança do Partido Republicano hoje, continua sendo, e ele próprio esteve na cidade de Palestina Oriental, né, no, criticando, ele inclusive criticando naquele momento MAGA, né, o MAGA comunismo, né, que eles, como dizem os americanos, ele criticando a a desregulamentação do mercado assim, a falta de regulamentação no setor de ferrovias. É, se não tivesse essa divisão aí na política interna dos Estados Unidos, que são, na verdade, dois setores da própria burguesia, né? O Trump mais ligado é um setor produtivo, mas não deixa de ser um setor também, mas que tem uma forte oposição ao setor financeiro. Né? Principalmente agora que o setor financeiro está aí com esse desenvolvimento tão gigantesco. Né? Controla também a maioria das empresas do setor produtivo. Mas se não fosse essa divisão, a gente provavelmente nem chegaria a saber do acidente. Não teria nenhum tipo de denúncia internamente nos Estados Unidos. Né? Poderia ser mais silenciado do que foi. Já foi silenciado. Se não fosse a oposição interna aí, a gente não sabe nem a situação que a gente tem agora. Da mesma maneira que se não fosse a oposição que o Putin está apresentando aí na Ucrânia, a gente também não saberia para onde estaria caminhando aí toda essa política que controle imperialista está se acentuando muito, né, nesse período aí, principalmente depois da crise do Covid. Né? E aqui também uma curiosidade a esse respeito é que aqui na Europa não acontece o mesmo. Né? A gente pode dizer que a Europa serve aos interesses aí do imperialismo norte-americano mais fielmente que o próprio Estados Unidos. A gente não praticamente nenhuma oposição interna aqui na Europa. Essa política aí que aqui se manifesta com a guerra da Ucrânia e também está levando aí todo o setor produtivo da Europa a um debacle, né, à falência, ao desmoronamento. E não existe aqui nenhum setor das próprias burguesias nacionais que se coloquem aí contra essa política que prejudica todas as populações dos países, a própria população dos países europeus. Né, isso também, mas a gente não tem nenhuma organização, mesmo da pequena burguesia, da baixa burguesia, né, que faça uma oposição contra essa política imperialista. Aqui só uma explicação, eu falei do MAGA, para os ouvintes que ainda não estão familiarizados com o termo, MAGA é a sigla da antiga slogan do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, significa Make America Great Again. Então, e algumas das posições do Trump de denúncia do imperialismo, né? Trump ele finalmente representa um setor da burguesia, mas é um setor que se lasca aí com as loucuras do imperialismo. Então, o pessoal está
Ele aproveitou o caso para, da forma dele, claro, direitista e tudo, mas lembrar, denunciar a política democrata, né? A gente tem que lembrar que ele foi lá para o lugar para visitar a Palestina Oriental e o presidente norte-americano Joe Biden não fez ainda. O Biden foi para a Ucrânia, mandou dinheiro, mandou armas, mandou um monte de coisa para a Ucrânia, mas na própria cidade americana ele demonstrou muito pouco interesse aqui nas condições de vida da população, o que também, né, companheiros, eu acho que é uma coisa que reforça algo que o companheiro Rui Costa Pimenta falou em uma análise agora, uma das últimas análises que a gente fez, que foram transmitidas, onde ele destacava que nos países atrasados, a gente lembrou aqui o caso da Rússia e da Ucrânia, o inimigo não está lá dentro, está lá fora. Agora, nos países desenvolvidos, o inimigo não está fora, está dentro. Eu acho que esses dois episódios, tanto da guerra da Ucrânia quanto o episódio da Palestina Oriental, demonstra isso de maneira muito nítida, né? Você vê pela própria forma como o imperialismo simplesmente se lixa pelo destino lá de toda uma comunidade relativamente esquecida, né? Relativamente não, esquecidos mesmo, né? O pessoal está no meio de um virtual deserto aí tóxico agora e abandonados lá. Enquanto isso, o mandatário do país manda dinheiro de uma maneira alucinada aqui para outro país, inclusive ignorando a própria crise social que existe nos Estados Unidos. Se não me engano, são cerca de. Eu já tinha visto um tempo atrás uma estimativa da população de rua nos Estados Unidos, que era uma coisa assombrosa. A gente já tem aí cerca de 60 milhões de americanos vivendo em condições de pobreza similares aos da América Latina, que é uma coisa impensável da gente pensar. Impensável da gente pensar, bom, né? Mas é uma coisa simplesmente impensável se a gente considerar que estamos falando do país mais rico do mundo. E enquanto toda essa desgraça acontece nos Estados Unidos, o governo americano vai queimando dinheiro, vai mandando para a Ucrânia para uma guerra que não interessa absolutamente ninguém, exceto um punhado aí de banqueiros e duas petroleiras, talvez uma outra Ele não indústria está militar. realmente queimando, mas a gente viu a declaração do próprio Zelensky, que ele já tem um acordo aí com a BlackRock para a reconstrução da Ucrânia. Mas também a BlackRock é um dos principais acionistas aí da militar norte-americana, desse tanque de guerra Abrams, próprio tanque de guerra alemão, né? O Leopard também é da BlackRock. Esse é o monopólio, aí esse é o imperialismo, né? É um conglomerado, um fundo, um acúmulo de capital, um fundo de investimento gigantesco, que atualmente está controlando aí a quase totalidade, não somente da indústria, mas também dos governos no mundo, né? Porque a influência do imperialismo sobre os governos é gigantesco, na maioria das vezes muito, muito maior do que as próprias populações dos seus países. A gente consegue ver nesse período aqui isso claramente acontecendo na Europa, né? Os interesses das populações, ou seja, a soberania dos países. A gente está tendo uma evidência muito grande que não existe, né? E a gente vê também, como você comentou aí, Thiago, que a gente tem uma oposição, portanto, dos próprios trabalhadores dos países imperialistas contra o sistema imperialista, ou seja, os trabalhadores desses países vêm sendo fortemente atacados e assassinados, né? Aí
jogados aí para a fome, para a miséria. Aqui na Espanha, a BlackRock também faz um investimento gigantesco em imóveis. Eles reformam e transformam os apartamentos em imóveis de luxo para maximizar a estabilidade. E o pessoal está morando na rua, mais do que quando eu estava no Brasil, pelo menos. Então, é um absurdo aqui. E todo mundo aí, mesmo trabalhando, não tem condições de pagar, de arcar com o custo do aluguel tão alto que está sendo a elevação aí, né? E agora o governo aqui da Espanha permitiu que os imóveis formassem um fundo de investimento, porém ofertados como fundo de investimento na Bolsa de Valores, e eliminar impostos, né? Ou seja, quem tem um monte de imóveis, que sejam 10, 20, 100 imóveis, paga imposto. Mas quando é um fundo de investimento com mais de 1.000 imóveis, é isento de imposto para alcançar o nível de lucratividade necessário para ele poder figurar aí na Bolsa de Valores, no investimento de imóveis. Então, eles têm todos os benefícios possíveis e imagináveis que a própria população não tem. Mas se você precisar comprar uma casa para morar, para viver, você paga todos os impostos. Mas se for para o cassino financeiro aí, para engordar um investimento, você tem toda a isenção de imposto. E uma novidade também, Thiago, não sei se isso muito pouca gente não se comenta mesmo a respeito. Os tecnocratas aí que querem cuidar do Banco Central aí no Brasil, com certeza eles sabem disso, inclusive porque eles manejam muito esses fundos de investimento, fundos de ações. Eles normalmente têm uma bela de uma carteira aí, inclusive quando eles estão na presidência dos bancos, eles conseguem adivinhar muito bem, né, onde fazer os melhores investimentos. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, tem casos que saíram à tona, né, que o presidente, integrantes aí do Fed, estavam manejando seus próprios fundos de investimento, já premeditando, já sabiam o que ia acontecer com a política do Fed, que é o banco central da Reserva Federal dos Estados Unidos, né, também aí controlada por um tecnocrata. E esses fundos de investimento, eles têm um período de blackout, né, tão sonhados aí que os jornais da burguesia tanto idolatram, os tecnocratas do Banco Central. Eles declaram os fundos de investimento que eles têm, onde estão, porque eles têm um período de blackout que eles não podem jogar aí na Bolsa de Valores, porque eles já têm informação privilegiada, eles vão controlar aí um investimento do país e não podem ser beneficiados por isso diretamente, né? Mas o que acontece? Nenhum governo do mundo, nem o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, nem o Banco Central da Europa, eles têm conhecimento da propriedade desses fundos de ação, das empresas aí que estão na Bolsa. Não é que nenhuma casa, né, que você está registrado lá no cartório, você sabe de quem é. Quem faz o registro dessas ações são entidades privadas que não têm nenhum vínculo, nenhuma ligação com o governo de nenhum país. Ou seja, é completamente independente de todos os governos do mundo. E nos Estados Unidos, e no Brasil, provavelmente, o presidente do Banco Central só precisa declarar de próprio punho. O que ele estiver declarando é o que o governo tem em termos de informação, para saber o que esses presidentes aí do Banco Central estão fazendo com seus próprios fundos de investimento. Então é uma ratoeira isso daí, trabalhadora, né? A menos aí quem tem a ilusão que tem alguma possibilidade de ficar milionário investindo em valores, que nem os milionários estão ficando cada vez mais, né, na prática. No Brasil teve o caso do Brumadinho, né, das barragens aí que, por falta de manutenção, acabou se rompendo devido às fortes chuvas. E também a questão dos Estados Unidos é uma tendência
Eu não sei se eu posso dizer que do capitalismo, porque a tendência de desindustrialização é ocidental apenas. Se você for pegar a China e a parte da Ásia, ele tem uma tendência mais de industrialização, e a malha ferroviária chinesa tem crescido aí bastante nesses últimos 10 anos. Agora, o capitalismo ocidental realmente está em plena decadência. É isso, passo a palavra para o Thiago. Eu acho que assim, essa palavra decadência ela vai ganhando contornos, assim, vai ganhando uma dimensão, né, um significado novo a cada nova frente de crise que se abre, né? Eu acho que é bem lembrado também a memória de Brumadinho, porque é justamente disso que a gente está falando também, né? Não existe a menor consideração assim com o fato de que você tem que fazer manutenção na porcaria de barragens ou de infraestrutura em geral, né? Que senão pessoas podem morrer e comunidades inteiras podem ser duramente atingidas. O pessoal está pouco se lixando para isso, o que evidencia também como o imperialismo ele é uma força destrutiva que precisa ser destruída também, né? Por uma mobilização popular mundial, né? Pelo levante do proletariado. Mas o, a crise as proporções que essa crise assume, elas vão ficando cada vez piores. E acho que isso é uma coisa para a gente ficar muito atento também, porque até que esse levante do proletariado aconteça, a tendência é piorar cada vez mais, né? A gente não vai ter aqui ilusão de achar que o Espírito Santo vai tocar o coração dos capitalistas, eles, depois de ver essa tragédia aí, esse crime, na verdade, de Ohio, que se segue a tantos outros crimes nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Grécia, no resto do mundo, isso vai ter uma mudança. Pelo contrário, conforme a crise piora, mais loucos esses capitalistas, o setor mais poderoso do capitalismo, né? O setor imperialista da burguesia, mais loucos eles vão ficar. Por isso, também a importância de acompanhar isso e também cerrar fileiras aqui nas vanguardas revolucionárias e provocar aqui também nos nossos locais o enfrentamento também contra essa força destrutiva que é o imperialismo, que ela é destrutiva, a gente tem sempre que lembrar, a gente fala às vezes do governo americano, né, mas acho que um caso como esse de Ohio, ele lembra bem que não é a população americana, nem é a nação americana que a gente está falando especificamente, né? Estamos falando isso sim dos monopólios e do governo americano, né? Dos administradores aqui dessa desgraça que é o capitalismo em sua etapa de falência múltipla de órgãos, né? Só um dado aqui, eu falei da população sem teto, que eu estava tentando buscar. Eu tinha mencionado um pouquinho antes, mas a Universidade de Chicago estima em cerca de 600 mil pessoas nos Estados Unidos sobrevivendo aqui da forma que dá sem teto, né? Um reforço a mais nossa caracterização de que o povo americano e o povo europeu, de modo geral, são vítimas também do imperialismo, que sem sombra de dúvida, a fonte de todas as desgraças do planeta e que, por isso mesmo, deve enfrentar uma oposição ferrenha daqueles que têm consciência da monstruosidade que o imperialismo é. Você ia falar alguma coisa, Claudio, antes da gente encerrar aqui? Eles acusam todo mundo de ditadura, né? Mas a maior população carcerária do mundo é a própria população carcerária norte-americana, cerca de 2 milhões de pessoas. É a maior do mundo, tanto relativa, ou seja, o número de 100 mil pessoas, número de 100 mil habitantes, total, né? É realmente a maior população
aí carcerária do mundo. E também a pessoa, é uma curiosidade aí, mórbida, né? O país da liberdade, que acusa todo mundo de ditadura, eles têm na sua Constituição, né, a proteção contra o trabalho escravo não se aplica às pessoas que estão encarceradas. A população carcerária não se aplica à proteção contra o trabalho escravo. Então eles têm aí legalmente a escravidão nos Estados Unidos. E a pessoal aí, na situação atual, muita gente está mais feliz na escravidão do que morando aí, abandonado nas ruas. Né? A gente tem aí também a explosão aí, consumo de drogas, tem uma situação social aí muito, a desigualdade social muito, muito como a própria classe trabalhadora do país mais rico do mundo. Né? Então a gente tem que preparar aí, porque não adianta só votar no Lula, a gente vai ter que organizar muita luta e evoluir muito socialmente, né, para ter as conquistas mínimas que a gente precisa para sobreviver com dignidade. Isso aí, companheiros, eu acho que nós discutimos bem o problema, todos os problemas colocados aqui. Sempre falta coisa, né? Mas o mundo em uma hora só pode ter uma hora, né? Senão a gente vai ter que mudar o nome do programa. E a produção vai atrapalhar também a programação da Causa Operária TV. Acho que não está posto agora para a gente aumentar, mas antes de encerrar, eu gostaria de... eu vi aqui no comentário do programa, do último programa que a gente fez, do Japão, né? Que é o companheiro de perfil, com o nome aqui de perfil Reino Kaurismäki, disse que não estava vendo a gente. Nós somos tímidos, companheiro, a gente não aparece mesmo. O podcast ele fica com a thumb dele, né, essa imagem que vocês veem, mas é possível justamente também para facilitar a transmissão, assim, um evento que para um futuro próximo nós queremos colocar também o nosso podcast em plataformas de streaming. A ideia é ser um programa de áudio mesmo. Estamos trabalhando para isso. E para viabilizar isso, que eu queria reforçar aqui a importância dos companheiros que curtam e compartilhem também o nosso programa O Mundo em uma Hora, que ajudem a ampliar o alcance da nossa programação e das discussões que a gente está travando aqui. E considerem também apoiar financeiramente através do programa de membros da Rádio Causa Operária, através de superchats e super stickers, que trazem recursos financeiros também que permitem a gente manter esse canal em funcionamento, e também com o pix@dco.org.br, o Pix pelo qual os companheiros podem contribuir diretamente para a nossa imprensa sem passar pelo imposto do Google aqui também, que é muito interessante de ser feito. Mas todas as formas de contribuição são naturalmente muito bem-vindas, nós apreciamos muito, porque permite que a gente continue levando essa programação cada vez maior e mais avançada aqui, para o setor mais avançado também da esquerda brasileira, que está ligado na grade de programação da Causa Operária TV e na rádio também. O Mundo em uma Hora fica por aqui, companheiros. Quero agradecer muito aqui o Cláudio e o Felipe, que tiveram que enfrentar dificuldades aqui, mas estão aqui apesar do fuso horário adverso, mas a gente está junto aqui para manter vivo, para manter o programa funcionando e manter os companheiros informados dessa situação que estava se desenvolvendo em Ohio. E nós voltamos na semana que vem. Na próxima semana voltamos ao nosso horário normal, que é quarta-feira às 18 da tarde ou da noite. E
Desejo a todos uma boa semana. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado, companheiros. Obrigado, Thiago. Obrigado, Felipe. Obrigado Obrigado a todo mundo Thiago. aí. PCO.